Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Apesar do frio que está fazendo. Nesse tutorial você vai aprender a criar essa montagem sensacional usando o Photoshop. Mas antes de tudo, não se esqueça de deixar o seu like e, se não for inscrito, se inscreva e clique no sininho das notificações. Assim você fica sabendo sempre que a gente publicar um vídeo novo. Sem mais delongas, vamos para o nosso tutorial. Bem pessoal, já estamos aqui com o Photoshop aberto e agora vamos especificar as dimensões do documento que vamos criar. Eu vou fazer isso de uma forma tradicional porque muitas pessoas não estão usando a versão 2019, ok? Então eu posso acessar o menu principal, clicar em novo ou utilizar as teclas de atalho Ctrl N. Muito bem, eu vou especificar a largura do documento, 1280 pixels, a altura 720 pixels, ou seja, em formato HD, e a resolução eu vou manter em 72 pixels por polegada. Vou deixar o fundo branco e criar o documento. Bem, o documento foi criado. Agora vamos criar um degradê escuro para servir como base para o nosso background da montagem. Para o primeiro plano, eu vou selecionar a cor preta, como vocês já estão vendo aqui. E para o segundo plano, eu vou selecionar um tom de cinza bem escuro na minha janela de amostras. Lembrando que se a sua janela de amostras não estiver sendo exibida, é só selecionar a opção Janela no menu principal e clicar na opção Amostras, ok? Então, para o plano de fundo, eu vou selecionar um cinza bem escuro. Esse aqui está ok. Cor 20-20-20. É o código hexadecimal para essa cor, ok? Se você quiser utilizar a mesma cor que eu estou usando. Então pressiono OK. Agora vou selecionar a ferramenta de degradê, grupo de atalho G. E lembrando, pessoal, caso a ferramenta ativa do grupo de atalho G não seja a ferramenta de degradê, é só clicar com o botão direito do mouse e selecionar a ferramenta degradê, ok? Na barra de propriedades da ferramenta de degradê, vamos nos certificar que o mapa de cores de degradê esteja selecionado na opção primeiro plano e plano de fundo. É sempre selecionar a primeira opção, ok? Essa primeira opção é o mapa de cores do primeiro plano para o plano de fundo. E com a ferramenta degradê, eu vou traçar uma linha diagonal da direita para a esquerda. Eu clico com o botão esquerdo do mouse, seguro o clique e arrasto até a parte superior diagonal. E posso soltar. Pronto, agora nós já temos o background que vai servir de base para a montagem. Dando sequência, vamos incorporar ao documento a primeira imagem para compor a nossa montagem. Lembrando que as imagens utilizadas para criar esse tutorial podem ser baixadas clicando no link logo abaixo da descrição do vídeo, ok? Bom, para incorporar um documento, eu vou acessar o menu principal na opção Arquivo e seleciono a opção Colocar incorporado. A primeira imagem incorporada será a imagem do celular, então eu seleciono a imagem do celular e clico no botão Inserir. Pronto, a imagem foi inserida e agora eu clico na barra de propriedades na opção de confirmar ou pressiono Enter, dá no mesmo. E agora com a ferramenta Mover, tecla de atalho V, eu vou posicionar o celular um pouco mais para cima. Posso segurar a tecla Shift e utilizar as setas do teclado. Aqui já está legal. A janela de camadas não está sendo exibida na minha interface, então vou selecionar a opção Janelas e clicar em Camadas. Pessoal, lembrando que toda vez que incorporamos uma imagem, ela vai para a janela de camadas como um objeto inteligente, ok? Porém, nesse caso, eu não preciso que essa camada seja um objeto inteligente. Então, para transformar em uma camada normal, eu vou rasterizar essa camada. É só clicar com o botão direito sobre o nome da camada, no caso celular, e selecionar a opção Rasterizar camada.
Muito simples. Bom pessoal, agora é hora de incorporar a segunda imagem. Quero dizer, a imagem da cachoeira. Então vamos repetir o processo de incorporar a imagem. Colocar incorporado. Vou colocar a imagem da cachoeira. Confirmo a inserção. E agora, com a ferramenta de transformação livre, tecla de atalho Ctrl T, eu vou ampliar a camada da cachoeira para preencher toda a tela. Se você estiver usando uma versão abaixo da 2019, é só segurar a tecla Shift enquanto arrasta as arestas. Vou posicionar mais ou menos aqui. Beleza, aqui ficou legal. E aplico a imagem. Bom pessoal, agora com a ferramenta de seleção letreiro retangular, eu vou fazer uma seleção sobre toda a área da base da tela do celular. Então, seleciono a ferramenta letreiro e vou fazer uma seleção na base da tela aqui, ó, pegando toda essa área. Ok, seleção foi feita. E embora eu tenha usado como base o celular para fazer essa seleção, eu vou copiar a camada cachoeira. Então a camada cachoeira já está selecionada aqui. Eu vou utilizar as teclas de atalho Ctrl C para copiar, ok? Então eu copiei essa área selecionada da camada cachoeira. Bom, agora eu posiciono o foco da janela camadas sobre a camada do celular, que é a primeira camada, e vou utilizar as teclas de atalho Ctrl Shift V para colar o conteúdo da área de transferência nas mesmas coordenadas utilizadas na origem da cópia. Então vamos lá, Ctrl Shift V. Beleza, a nova camada foi criada. Eu vou renomear essa camada para complemento. Ok? Para facilitar a visualização. Dando sequência, eu vou criar uma máscara de camada sobre a camada complemento. Máscara criada. Agora eu vou me certificar que a cor do primeiro plano seja preta, como aqui está. E com a ferramenta de pincel selecionada, eu vou mascarar as áreas que eu quero ocultar. Então vamos lá. Vou começar aqui no canto. Essa área que eu quero que seja exibida. Muito bem, na cachoeira eu paro e vou começar logo aqui. Muito bem, o aspecto de 3D já começa a tomar uma forma. E para o próximo passo, eu vou criar uma máscara na camada cachoeira, ok? Seleciono a camada cachoeira, vou criar uma máscara e novamente usando a ferramenta de pincel, eu vou ocultar as áreas que eu não quero exibir. Então, usando a ferramenta de pincel, vou passar pela parte superior, onde eu não quero que seja exibida, na parte lateral esquerda, até mais ou menos aqui, que é o início dessa folhinha, aqui eu vou deixar. Do lado direito eu vou fazer a mesma coisa, vou ocultar até o início dessa folhinha aqui, ó, para dar uma impressão de integração em toda a imagem. Ficou bem claro, pessoal? Bom, vamos lá. Agora é hora de inserir a última imagem, ou seja, a imagem do pássaro. Eu vou posicionar o foco da janela de camadas na primeira camada e agora acessando o menu principal, a opção Arquivo, seleciono Colocar Incorporado e vou inserir a imagem do pássaro. Vou colocar mais ou menos aqui para dar um aspecto que a asa está saindo de dentro do celular. Aqui está legal. E vou aplicar. Então, pessoal, para reforçar o aspecto de profundidade na camada do pássaro, eu vou aplicar o efeito de sombra projetada. Então, no rodapé da janela de camadas, eu clico no botão FX e vou selecionar a opção Sombra Projetada. Vai abrir a janela de estilo da camada. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Observe que a opção Sombra Projetada está selecionada. Agora eu vou clicar sobre a camada do pássaro e vou posicionar a sombra da melhor forma possível.
Pronto, agora eu clico no botão OK. Só que existe um porém. A sombra foi aplicada em todo o pássaro e eu quero que ela seja visualizada somente na área sobre o celular. Ok? Então o que eu faço? Eu clico com o botão direito do mouse sobre o efeito de sombra projetada e seleciono a opção Criar camada. Ok? O que aconteceu aqui, pessoal? O efeito da sombra projetada foi desvinculado em uma nova camada, a qual eu posso manipular em partes. Ok? Então eu posiciono o foco sobre a camada da sombra projetada, né? Crio uma nova máscara e usando a ferramenta pincel eu vou pintar as áreas onde eu não quero que a sombra seja exibida. Dando sequência, é hora de entrar com os blocos de texto da arte. Então, com a ferramenta de texto selecionada, eu vou clicar e vou digitar o primeiro bloco de texto, que é AMOLED. Ok, AMOLED já foi digitado. Vou dar um Ctrl T, transformação livre, e vou aumentar o tamanho da fonte. Ok, aqui ficou legal. E o espaçamento entre a fonte, aqui está 200, eu vou diminuir, vou colocar menos 50. Pronto, agora eu vou posicionar esse texto em primeiro lugar na janela de camadas. E agora eu vou criar o segundo bloco de textos. Novamente seleciono a ferramenta texto, vou clicar mais abaixo e vou digitar o texto. Agora no bloco de texto Real Colors eu também vou aplicar a ferramenta de transformação livre a fim de aumentar o tamanho. Beleza, ficou bem legal aqui. O primeiro bloco AMOLED eu vou diminuir um pouquinho o tamanho. Vou aplicar. Bem, esse primeiro bloco da AMOLED ele ficou com 122 de tamanho, de 122 pixels. Então vou padronizar esse tamanho aqui. 122 no primeiro e no segundo eu também vou colocar 122. Estava com 115. 122. E por último eu vou entrar com o terceiro bloco de texto. Mais uma vez seleciono a ferramenta texto. Agora eu vou diminuir o tamanho da fonte. Vou colocar a fonte com 40 pixels. Ok? E vou digitar o texto do terceiro bloco. Deixa eu posicionar com a ferramenta mover. E eu vou alterar a fonte desse terceiro bloco. Clico na propriedades aqui do caractere. Em vez de usar a antena black, eu vou usar a fonte antena extra cond light. É uma fonte condensada, né? Aqui a gente pode aumentar o espaçamento. Ok? Vou diminuir o tamanho de 40 para 30. Ok? E com a ferramenta mover, eu vou posicionar à direita. E assim nós concluímos a inserção dos blocos de texto. O próximo passo que temos que fazer é rasterizar essas camadas de texto. Então eu seleciono o primeiro bloco de texto, seguro a tecla Shift e clico no último bloco. Uma vez que todas as camadas foram selecionadas, eu vou clicar com o botão direito do mouse sobre uma delas e selecionar a opção Rasterizar texto. Uma vez que eu rasterizei as camadas, elas de texto passaram a conter gráficos. E agora, ainda com as camadas selecionadas, eu vou clicar com o botão direito e selecionar a opção Mesclar camadas. Muito bem, agora eu vou renomear essa camada para base de texto. Bom pessoal, agora eu vou criar uma nova camada de texto, tendo como base a seleção da camada base de texto. Para selecionar todo o conteúdo da camada base de texto, eu vou pressionar a tecla Ctrl e com a tecla Ctrl pressionada, eu clico sobre a miniatura da camada base de texto. Com isso, o Photoshop fez a seleção de todo o conteúdo da camada base de texto.
Com o conteúdo selecionado, eu vou criar uma nova camada e vou chamar essa camada de cores. Agora vou selecionar a ferramenta de degradê, ok? E no mapa de cores eu vou selecionar essa cor que começa com azul, vermelho e amarelo, a última cor à direita. Agora, selecionando a ferramenta de degradê, eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse e traçar uma linha reta a fim de preencher o meu texto com as cores selecionadas. Vou utilizar as teclas de atalho Ctrl D para remover a seleção. Agora, para finalizar, eu vou aplicar um efeito de luz na camada contendo o texto colorido. Então, eu clico duas vezes sobre a camada Cores e na janela Estilo de camada, como vocês estão vendo aqui, eu vou selecionar a opção Brilho Interno. Posso manter essa cor aqui, que já é uma cor bem chamativa, tá? Se vocês quiserem usar a mesma cor, o código dela é esse aqui, EA0EF8. E eu estou usando aqui o modo de mesclagem luz linear com 80% de opacidade. O desfoque eu deixei com 17% e o tamanho com 3%. E agora eu vou clicar na opção Brilho Externo. Eu estou no Brilho Interno, agora eu vou clicar na opção Brilho Externo. Seleciono a opção de Brilho Externo e vou selecionar a opção de modo de mesclagem com luz linear. Opacidade eu vou deixar com 20%, expansão 16% e tamanho também 16%. Pressiono o botão OK e assim finalizamos o tutorial da criação da montagem. E aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do tutorial. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição um link para você fazer o download das imagens que nós usamos no tutorial. Tudo para que você possa praticar o quanto quiser. E uma última dica, se você quer aprender Photoshop comigo de forma profissional, do zero até o avançado, cola lá no site da Oficina Saber, que estamos com um super desconto para você, ok? Um forte abraço e até o próximo tutorial de Photoshop.